Bom dia! Hoje é 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Para celebrar a data, o governo vai anunciar ações. O evento conta com a presença do presidente Lula. Vamos... Este programa, senhores telespectadores, é um programa que me dá muitas alegrias, porque além de nós realizarmos desejos, com a colaboração da indústria, com a colaboração do comércio, com a colaboração das pessoas, este programa tem a maior audiência aos domingos em todo o Brasil. É com satisfação que eu anuncio mais uma apresentação de Porta da Esperança. Eu não me acostumo com essa nova forma de governar e anunciar medidas, né? No Dia do Meio Ambiente são anunciadas medidas na área ambiental, e aí no Dia do Índio são anunciadas demarcações de terras indígenas, uma coisa que parece mais um show de... Tá bom, então vamos abrir as portas da esperança. Olha quanta coisa. A Terezinha aqui. A sensação que eu tenho é que essas medidas elas têm o mesmo potencial para resolver a situação dos povos indígenas ou do meio ambiente que a Porta da Esperança do programa Silvio Santos tinha para resolver a situação da pobreza. E o pior é que vários dos povos indígenas que no último dia 19 de abril tinham a esperança de ter suas terras finalmente reconhecidas, homologadas, pondo fim a uma longa história de perseguições e massacres, terminaram com essa cara de tacho que a gente vê aí nessa senhora. Vamos abrir as portas da esperança! Esse navio ainda não ancorou aqui no porto, tá vendo? Mas vamos aguardar a Maria dos Anjos. Eu sei que vocês estão com uma certa pressão, porque vocês imaginavam que vocês hoje iam ter a notícia de 6 terras indígenas assinadas por mim aqui. Acho que vocês já sabiam disso. O ministro Lewandowski me levou, a semana passada, 6 terras indígenas para que eu assinasse hoje na frente de vocês. E nós decidimos assinar só as 2. Eu sei que isso frustrou alguns companheiros e algumas companheiras. Esse navio ainda não ancorou aqui no porto, tá vendo? Mas... Eu fiz isso porque nós temos um problema. E é melhor a gente tentar resolver o problema antes da gente assinar. Vamos aguardar a Maria dos Anjos. E depois é muito mais grave, muito mais relevante aquilo que Lula não anuncia do que o que ele realmente anuncia. Lula sanciona lei que permite monoculturas de eucalipto sem licenciamento ambiental. É o título do artigo publicado no jornal O Eco, no dia 3 de junho, agora de 2024, por Cristina Przybinski. Lei foi aprovada no início de maio no Congresso, por pressão da bancada ruralista. Sanção contraria recomendações do Ministério Público e sociedade civil. Não, é que eu preciso dar uma explicação aqui no anúncio das questões levantadas pela companheira Marina na questão ambiental. Vocês perceberam que nós mudamos o modelo e aqui na frente só tem imprensa, porque a ideia desse lançamento do programa da Marina é que ela, ao anunciar e a fazer os decretos e os governadores assinarem o pacto, a gente vai se retirar e vocês vão ficar com a Marina para fazer as perguntas necessárias. Olha a sacanagem. Na hora da imprensa falar, o Lula sai e deixa a Marina para responder e ele não vai ficar nem do lado.
É muita cara de pau. Como que a Marina vai responder pela questão ambiental? Ela é só ministra, ela não tem poder para nada, ela não tem orçamento suficiente, ela não toma as decisões. A boiada que está passando no Congresso, a Marina não tem poder nenhum sobre isso. Por que Lula não fica lá para responder as questões da imprensa? Sabe o que isso é? Malandragem. E por que eu não vou falar? Porque, veja, o foco hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Se eu for falar de qualquer outro assunto, se eu for falar do crescimento do PIB, se eu for falar da blusinha, se eu for falar, vai ser o que vai tomar conta do noticiário e não a questão ambiental. Ué, fala então da questão ambiental. Como nós queremos dar consciência à sociedade brasileira de que a questão ambiental não é mais uma questão de ativista, não é mais uma questão universitária, não é mais uma questão, como se dizia antigamente, de bicho grilo. A questão ambiental é um chamamento à responsabilidade dos nossos humanos, que são considerados, de toda a espécie animal, os mais inteligentes do planeta. Os copetistas foram passear, todos cantando Lula. Eles querem a reforma agrária já, mas o FMI não quer deixar. Para que não destruam a sua casa, para que não destruam o seu barco, para que não destruam o ar que respiram. Contrariando recomendações do Ministério Público Federal e de organizações da sociedade civil, o presidente Lula sancionou na última sexta-feira, dia 31, a lei que exclui a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras, liberando-a do licenciamento ambiental. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União. Para que não destruam a água que bebe. Então, nós temos que aproveitar esse momento para fazer um chamamento à sociedade brasileira, aos humanos, do planeta Terra, de que nós temos uma chance. E a chance depende só de nós. É impressionante a distância, a diferença entre o Lula dos discursos ambientais e o Lula que, de fato, governa. Aprovado no dia 9 de maio pelo Congresso Nacional, após tramitação a jato e grande pressão da bancada ruralista, o projeto, agora sancionado por Lula, muda a política nacional de meio ambiente. A Lei 6.938 de 1981, de forma a retirar o plantio de monoculturas para extração de celulose como pinos e eucalipto da lista de atividades que se utilizam de recursos ambientais e são potencialmente poluidoras. Companheiras criancinhas, agora o tio Lula vai contar para vocês uma história muito bonita. A história do Pactinho Feio. A lei de autoria do senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, também isenta a atividade do recolhimento de impostos por meio da isenção do pagamento da taxa de controle e fiscalização ambiental. Era uma vez um pacto social, mas ele era um pactinho muito feio. Nessas horas, só a caricatura mesmo salva. E realmente é um pactinho muito feio, esse que Lula está fazendo com o agro. No início de maio, a Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, a Abrampa, publicou uma nota técnica alertando para a inconstitucionalidade da proposta, por haver entendimento no Supremo Tribunal Federal pela necessidade do licenciamento para tal atividade. Nenhum animal do planeta Terra mata o outro por vingança, mata o outro, sem uma causa. Não destrói o seu ninho, não destrói a sua casa. Somente o humano é capaz de fazer isso. A Abrampa também alertou que o então projeto violava a legislação nacional e internacional a respeito da biodiversidade e representava grave retrocesso ambiental.
A silvicultura, especialmente em larga escala, possui um potencial poluidor significativo que não pode ser ignorado. Permitir que essa atividade ocorra sem o devido licenciamento ambiental é um convite à ampliação da degradação ambiental e extinção de espécies. Somente o ser humano é capaz de fazer isso. Então nós temos que aproveitar esse instante, Marina. Eu espero que na discussão da bioeconomia, e aí é preciso conversar muito com os nossos governadores, porque outro dia eu estava conversando com o ministro do Turismo, eu estava imaginando numa conversa com ele a seguinte questão. Muita gente viaja a Paris, não apenas para ver Paris, mas para ver o Museu Louvre, para ver... Muita gente vai a Berlim para ver os museus históricos de Berlim, muita gente vai a Disney, muita gente vai ver o Museu Espacial em Nova York, em Washington, ou seja... Sr. Rolando Lero, amado mestre, diante de vossa subida sabedoria, minha modesta sapiência cala-se contrita para ouvir-vos. Agora, nós temos uma coisa que é tido como a coisa mais importante para a manutenção da qualidade do ar que nós respiramos. Nós temos uma coisa que é mais importante para que a gente possa manter o planeta de forma sadia, oferecendo qualidade de vida à humanidade, que é as nossas reservas florestais. O projeto afronta diretamente o interesse público e a Constituição da República e ainda causa grave insegurança jurídica. Razões pelas quais instamos o presidente da República a vetá-lo, diz Alexandre Gaio, presidente da associação. Em meados de maio, a rede de organizações do Observatório do Clima, a WWF Brasil e o Instituto Socioambiental também publicaram nota técnica recomendando o veto à proposta. Que são os nossos biomas, seja o Pantanal, seja a Caatinga, seja o Pampa, seja o Cerrado, ou seja a Mata Atlântica. Nós temos uma riqueza imensa. Entretanto, nós não temos uma política de desenvolvimento do turismo para visitar essas nossas florestas. E nenhuma política para preservação dessas florestas que estão queimando, estão sendo derrubadas, estão sendo contaminadas por garimpo enquanto falamos, né? E o pessoal do IBAMA está parado, em greve, e o governo não faz uma negociação salarial digna, como faz com os militares, com os policiais, etc. É sobre isso que Lula devia estar falando, não falando que lamenta que não tenha mais turismo nos ecossistemas. A gente não vai ter nem onde ter turismo se a coisa continuar como está, tudo se acabando numa velocidade incrível. É o colapso ambiental acontecendo agora, aqui, sob a responsabilidade dele. Nós fizemos tantas reservas aqui agora, é importante que junto com isso a gente pense no desenvolvimento do Estado. Porque a nossa juventude, muitas vezes, os estudantes pegam um avião, passam por cima da Amazônia e vai ver a Disney. Reparem como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim: você, naturalmente, já foi à Disney, não é? Eu disse: já foi aonde? A Disney. Ela disse: a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama assim a Disney. E vai ver outra coisa, quando a gente poderia fazer dessa riqueza que a humanidade tem hoje uma coisa extraordinária para desenvolver economicamente os estados, do norte do país. Para as organizações, a silvicultura traz uma série de impactos ambientais, entre eles a contaminação de corpos d'água pela utilização intensiva de agrotóxicos e fertilizantes, a fragmentação de hábitats, a redução da biodiversidade e comprometimento de serviços ecossistêmicos, além de impactos sociais, como a possível desapropriação de comunidades tradicionais para o plantio das monoculturas. Mas vai, um dia, ele contratou um marqueteiro e fez uma ampla consulta com vários setores da sociedade e deixou de ter um pacto social para se transformar num lindo cisne social.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.